Bem-vindo, Coronel. Bom dia, excelente segunda-feira a todos. Prazer poder estar de volta no programa de vocês aí, tirando as dúvidas, esclarecendo. Muito obrigado. Ah, imagina, a gente que agradece sempre a participação, o senhor que vem sempre aqui esclarecer tantos pontos importantes para a gente conversar sobre alguns dos principais temas que a gente trata por aqui. Já vou puxar esse fio, não tem como ser diferente, pelo carnaval, né, de ontem, com a participação de Lula, pelo menos de forma simbólica, o enredo em homenagem ao presidente, a possibilidade de ter se caracterizado como uma campanha antecipada, a repercussão internacional e principalmente aqui dentro do país sobre essa homenagem ontem no Rio de Janeiro, na avenida mais importante do Carnaval, Sapucaí. Quais as suas impressões? Bom, eu vejo que o objetivo da esquerda foi atingido. É justamente de causar toda essa repercussão que está tendo. A nível nacional e até internacional, essas imagens chegam para fora, mostrando que, infelizmente, nós vivemos numa insegurança jurídica, em que as coisas não estão no seu caminho certo. Nós relembramos, na época do presidente Bolsonaro, uma reunião com embaixadores levou ele à inelegibilidade. E foi provocado o TSE se manifestou e deixou acontecer claramente essa manifestação política, uma pré-campanha, e, lógico, vamos estar recorrendo, né? Os partidos vão estar entrando, os deputados, os senadores, mas o objetivo deles já foi alcançado. O seu Luiz, ele não tem compromisso com a sociedade, não tem compromisso com o país, o compromisso dele e com todos esses que estão no poder hoje, infelizmente, simplesmente é, continuar prosperando, encher os bolsos de dinheiro, manter esse estado aí de insegurança. Nós observamos aí, vivemos numa insegurança não só jurídica, mas numa insegurança pública também, em que ele vira e mexe, os depoimentos dele falam em valorização de traficantes, que criminosos que fazem um roubo de celular não tem problema, e isso para a nação é péssimo para o nosso país. O que a gente mais hoje, o que mais se clama hoje é por segurança. Com certeza será uma pauta aí para os debates aí da eleição desse ano. E ele não tem esse compromisso. Então, infelizmente, o objetivo deles foi alcançado. Em todas as redes, em todos os jornais, o comentário sobre o carnaval e sobre esse absurdo que aconteceu. Pois é, estamos todos indignados, inclusive, né, pela ridicularização que fizeram com o Bolsonaro e aliados na avenida, a história de colocar ele fantasiado de Bozo, uma pessoa imitando Alexandre de Moraes, fechando ele dentro de uma cela, também Dilma, no momento que aparece sofrendo um golpe, é esse o momento em que simulam que Dilma foi tirada do poder por questão de golpe, aí toda a questão também a família brasileira, os aliados a Bolsonaro sendo tratados como enlatados, conservadores, evangélicos, não é? Enfim, conosco aqui nessa manhã, viu, Coronel, a nossa convidada, comentarista política e economista, Bruna Alemann, faz uma pergunta para você agora. Bom dia, tudo bem? Queria trazer uma pergunta aqui interessante para a gente falar sobre segurança, né? Então, você trouxe um ponto super importante no ano eleitoral, algumas pautas serão colocadas ali, provavelmente vão ser mexidas. E quando a gente fala em questão de segurança, a gente já pode falar em questão de segurança pessoal, em questão de opinião pública, a gente já sabe que vai ser um problema muito grande para essa eleição. Mas falando em si das ruas, eu acho que os últimos casos que nós vimos aqui em São Paulo, o aumento, não só em São Paulo, mas também no Brasil inteiro, o aumento do feminicídio, a questão também da diminuição, né, da idade penal com os horrores que a gente tem visto, juntando o carnaval e tudo isso que está acontecendo, aparentemente não é uma preocupação do governo federal, pelo contrário, utiliza todas essas narrativas contrárias do que realmente deveriam ser, né? Você acha que vai ser uma pauta que eles vão bater muito na frente ou que eles vão acabar perdendo nesse ano eleitoral? Principalmente porque a esquerda ela está muito menos preocupada, como você mesmo trouxe aqui, né? Estava comentando, muito voltada ali, falando
bem, né? Talvez o usuário é vítima do traficante, por exemplo, a gente pode trazer essa frase. A gente vê que não é uma preocupação essa questão da segurança, mas sim é uma preocupação no Brasil inteiro, porque pessoalmente, e acho que posso trazer para grande parte dos brasileiros, tem sido uma das maiores preocupações, né? Nos últimos 3 anos e meio, nós nos vemos, principalmente aqui nós mulheres, parece que numa degradação, né? Isso, uma degradação da segurança pública. Olha, esse governo não tem respeito com a sociedade. Infelizmente, eles sabem que chega no ano político, uma grande parte da população ainda não tem uma cultura para a eleição. Ela não foi preparada para a eleição. E o que a gente sabe, o que acontece, que é muito comum, infelizmente, uma grande parte da sociedade, ela acaba votando, às vezes, por uma cesta básica, ela vota porque obteve ali um benefício do governo, e infelizmente é isso. Precisamos investir muito nos nossos jovens, nos adolescentes, para que a gente tenha uma outra geração, uma nova formação, porque infelizmente essa é a realidade. Chega na época da eleição, a pessoa vai chegar, recebe lá um pacote de macarrão e vota em quem pedir. O carnaval mesmo, a gente vê esses absurdos, são emendas parlamentares que acabam comprando, infelizmente é uma realidade. Eu acho uma pouca vergonha tudo isso aí, né? Você vê o político entrega uma emenda, parte desse dinheiro retorna, e isso aí vira voto para ele no futuro. Então, realmente, a gente precisa estar sabendo escolher os políticos para mudar essa história. A segurança no nosso país, ela é simples de ser resolvida, né? Eu vivi uma fase na polícia, 32 anos em efetivo serviço, que você prendia uma pessoa, ela ficava presa. Por pouco tempo, mas ficava, uns 2, 3 anos, pegava uma pessoa que praticou um roubo, ela já iria começar a cumprir a sua pena. Hoje, depois da audiência de custódia, esse criminoso ele é solto no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, hoje, se gera para quem é o operador da segurança pública, ele se sente limitado, ele se sente que está enxugando gelo, porque é tão difícil você correr atrás de um criminoso, às vezes troca tiro, sai na mão, às vezes morre o policial, faz tudo isso para esse criminoso ser solto no dia seguinte. Isso é o que mais acontece hoje. Então, gera até uma insatisfação para o operador de segurança pública, e fala assim, eu estou enxugando gelo. E a gente, para mudar isso aí, é simplesmente entrar na legislação. Precisamos mexer nas audiências de custódia. Eu falo assim, o mais importante não é nem Código Penal, é Lei de Execuções Penais, é o LEP, ou seja, acabar com esses benefícios, com as progressões. Essa audiência de custódia, o formato não funciona porque a pessoa é solta no mesmo dia. Agora, esse governo não tem essa preocupação, está mais que claro isso aí. A preocupação deles é em gastar o dinheiro público, em literalmente nos fazer de trouxa, porque enchem o bolso de dinheiro, são viagens, não tem compromisso, você pega todas as estatais em prejuízo. Eu fui presidente de uma, da CEAGESP, os únicos anos que a empresa deu lucro foi na gestão do presidente Bolsonaro, porque a gente tem respeito ao dinheiro público. Então, esse governo é o governo da vergonha, é o governo que os poderosos, os corruptos, estão aí se mostrando e o povo se cala. Eu gostaria muito que, da mesma forma que milhares de pessoas vão para a rua, para o carnaval, e o carnaval, bacana, uma tradição nossa, mas deveriam ter essa mesma consciência para as manifestações. Dia 1º de março a gente vai fazer uma manifestação aí, anistia para os presos políticos, libertação do presidente Bolsonaro. Olha o presidente aí nesse carnaval que fizeram com ele, a imagem dele, uma pessoa que nunca roubou, defendeu o país. O pessoal tiram sarro dele, querem mudar a narrativa. Então, infelizmente, é isso que a gente vive. Esse governo não tem preocupação com segurança, com feminicídio, seja qual for a causa. Não existe preocupação, eles não estão nem aí. Para eles tem segurança, para o povo, cada um que se vire. Essas pessoas todas
tem muita segurança, homens armados, carros blindados, para todos esses políticos. Agora, assim, veja a sociedade, o cidadão, ele não pode sair de casa, ele é assaltado ou vai ser roubado. Então, essa é a triste realidade do nosso país. Eles vivem numa bolha. Eu vou trabalhar de metrô, eu sei o que é a realidade. Esse povo não sabe mais. É restaurante, são outros países, são reuniões em locais fechados, grandes jantares. Eles perderam a noção do que o povo tá querendo. Eles só estão pensando em encher o bolso de dinheiro. É isso aí. Oi, Coronel, obrigada por estar aqui nessa segunda-feira de carnaval, trabalhando com a gente. É sempre um prazer enorme conversar com o senhor. Eu vou mudar um pouco de assunto. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção já visto no Brasil, que é o caso do Banco Master, né? E a gente está vendo, tem pessoas envolvidas de todos os poderes e, infelizmente, de todos os partidos. Aí a gente vê centro, direita, esquerda. Isso é um escândalo sistêmico, né? Eu, outro dia, inclusive, escrevi na minha rede social que tem gente que defende o partido, não importa o que o partido faça, e tem gente que defende a corrupção, não importa que partido. Eu sou do segundo grupo, não importa se você é da direita e você comete um erro, eu quero que você pague por isso. Mas, infelizmente, a gente está vendo no maior nível que deveria ser de justiça do país, o STF envolvido nesse escândalo de uma maneira nojenta. A gente ficou sabendo que o Vorcaro comprou o Tayaya, ou era sócio do Tayaya, mas anos depois dessa venda já ter sido feita e o Toffoli ter recebido, ele ganha 33 milhões do Vorcaro. Isso não é explicado. Afastaram ele da relatoria desse caso, mas que nunca deveria estar desde o começo, quando descobriram que um dia antes ele viajou com o advogado de Toffoli, e a gente sabe muito bem, né? Ele viajou e com certeza ali ele provavelmente foi ameaçado ou ganhou mais propina, porque desde então ele vem fazendo de tudo para atrapalhar a Polícia Federal. E é isso que eu queria falar. Você falou muito bem. Eu sempre defendo a nossa polícia. A nossa polícia, ela é maravilhosa. Tanto a federal quanto a civil. A polícia, para você reparar, o brasileiro, a gente não tem todo o equipamento que os Estados Unidos têm, mas os nossos policiais descobrem tudo rapidamente. Descobrem tudo. O problema realmente é quando chega no judiciário. Mas aí, quando chega no judiciário, nós temos um judiciário que tudo indica está corrupto. Como que a gente vai conseguir, entendeu? Por exemplo, julgar essas pessoas envolvidas com o maior cambalacheiro de todos os tempos, que é o Daniel Vorcaro, se a gente não tem para onde recorrer? Esse é o momento, e eu vejo assim, né? A chave da cela, da libertação do povo brasileiro é exatamente isso aí, é o Banco Master. Eu tenho certeza que os poderosos corruptos que estão no poder irão cair se nós cobrarmos a transparência. A transparência é de você saber, o povo brasileiro quer saber exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo. Nós queremos as imagens das reuniões, das festas. As festas que estão aparecendo aí, aos pouquinhos estão se soltando, né? Essas festas, vamos colocar entre aspas, aí, festas bacunianas, festas perniciosas envolvendo aí, vai saber se não tem criança nisso. Ou seja, é coisa literalmente de filme. A gente precisa dessa transparência e eu vejo que o papel fundamental é dos senadores no momento, dos deputados, de puxar realmente um processo de impeachment. O nosso país só vai mudar quando a gente conseguir derrubar o primeiro. Eu vejo que a imprensa, a boa imprensa, está batendo bastante nesse caso e muita coisa que a gente achou que nem ia chegar, a gente está conseguindo. O ministro agora acabou se afastando do caso, mas o escândalo é muito maior que isso. Cadê a Procuradoria-Geral?
O procurador-geral de justiça, um procurador, ele busca a justiça. O próprio nome diz, buscar a justiça. Onde que está o procurador-geral que não está buscando a justiça? A justiça está aí, a gente está enxergando as coisas, mas fingem que nada acontece. Eu vejo só, o depoimento do Vorcaro ia ser antes do carnaval, jogou para depois. Esse cara corre sério risco de morte. Ele corre um sério risco, porque se ele falar o que ele sabe, e deveria, porque a gente vai descobrir, como você falou, a nossa polícia realmente ela é espetacular. Se ele não falar, nós vamos descobrir. Ele poderia fazer um papel justo para o país, se ele tem respeito à família, aos filhos dele, de falar, contar para a gente com antecipação. Ele pode ajudar a libertar o nosso país desses corruptos que acabam com a gente. Então, é a chave, e isso aí a gente vai conseguir manter nessa pressão. Eu sempre falo, ó, pessoal, como que eu poderia fazer? Eu queria ajudar de alguma forma. Falo assim, ó, nós precisamos de engajamento. Não adianta as pessoas ficarem vendo no celular, nas redes sociais, só vendo as matérias. Tem que fazer mais que isso, precisa replicar. Precisa pegar todo dia um caso de Banco Master e estar replicando nos seus grupos, seja de Instagram, seja grupo de Zap, porque a gente na nossa ligação. Agora sim, vamos lá. Deu uma falhada aqui, viu, vice-prefeito? Mas parece que retomamos. Vamos testar. Voltou. Ai, que bom, que bom. Quando nós na polícia, aparece de um policial corrupto, a polícia não perdoa, ela corta na pele. É um bandido disfarçado de policial. Nós somos os primeiros a pegar e prender, apurar e resolver o problema. A gente não fica escondendo. E falta isso no nosso país. Olha, na década de 60, nos Estados Unidos, tinha um policial do departamento de Nova York que chamava Frank Sérpico. Esse policial, ele era diferenciado. O pessoal fala que cara é diferente. Por quê? Porque ele começou a combater a corrupção dentro do departamento de Nova York, departamento de polícia. E ele marcou a história justamente por isso, de trazer à tona, de trazer a atenção e combater a corrupção. E é exatamente que a gente precisa de mais pessoas assim, ser poder legislativo, executivo e judiciário. As pessoas sabem o que está acontecendo, mas não vêm a público declarar e mostrar o que está acontecendo. A gente não tem que ter mais vergonha. A corrupção existe em todos os níveis, está em todos os locais, seja em qualquer procura, em qualquer governo. As emendas são uma vergonha para o nosso. Eu volto a falar, isso aí financia crime, financia coisa errada. Então, a gente precisa, respondendo a tua pergunta, precisamos pressionar um processo de impeachment, porque a pior ditadura que a gente pode ter é uma ditadura do judiciário, porque não tem a quem recorrer. Então, ou esses senadores fazem a lição de casa e abrem um processo e caça o primeiro, até o Lula já endossou, vamos aproveitar, vamos derrubar o primeiro, vai ser indicado por eles sem problema nenhum, derruba outro e vamos derrubando. A gente tem que ir para cima, é isso que está precisando. Suano? Coronel, bom dia. Primeiro, é um grande prazer, uma grande honra poder falar com o senhor. O senhor sabe o respeito e a admiração que eu tenho e é sempre um privilégio poder fazer qualquer pergunta e poder fazer um diálogo com o senhor. Mas aí eu vou pegar aquilo que o senhor havia falado acerca de que eles conseguiram o que eles queriam com esse evento que teve. Queira ou não queira, realmente, eu não acredito que seja um sucesso. Eu acho que eles vão acabar dando um tiro no pé. Por qual razão? Porque se nós observarmos, o que está acontecendo é exatamente o culto à personalidade que todos os tiranos da história fizeram. Ou seja, pegaram para contar a história de um indivíduo, fizeram um culto à personalidade dele e criaram ali uma série de factoides e uma série de mentiras que são apresentadas dentro da narrativa deles. Queira ou não queira, isso é muito característico de ministérios da propaganda, não é nem Secretaria de
Comunicação. A Secretaria de Comunicação deveria apresentar questões que dizem respeito à utilidade pública e não está fazendo algo que é a defesa de uma personalidade ou fazendo propaganda eleitoral, que é o que está caracterizado. O Ministério da Propaganda é coisa de regime autoritário, é coisa de lideranças tirânicas. Normalmente os ditadores trabalham assim. Em função disso, a pergunta que eu teria, na realidade são duas. Uma vinculada ao desfile e a outra vinculada à questão da segurança. Na vinculada ao desfile, vendo que eles realmente conseguiram a divulgação que eles queriam, aqui e que nós vamos ter um recurso que será feito muito recentemente, será feito em breve, melhor dizendo, e será feito posteriormente. O que o senhor identifica que foi o mais problemático que pode caracterizar a propaganda e pode garantir o tiro no pé? E aquilo que o senhor acha que poderia ser o mais divulgado para eles, que queira ou não queira, vai atingir o mundo inteiro. É uma propaganda que eles fizeram. Seriam as duas coisas. O que é mais problemático, que pode significar o tiro no pé pelo recurso que virá, e aquilo que pode ser o melhor usado por eles, para eles fazerem a propaganda, que pode, de certa forma, ter repercussão internacional. Isso na questão do desfile. E na questão de segurança pública, o senhor, como coronel da Polícia Militar, entende excepcionalmente segurança pública, como o senhor falou, é uma questão de execução penal, é o que mais nos atrapalha. Mas dentro da sua experiência e inclusive atuando na prefeitura, acompanhando a segurança deste mandato, o que o senhor identifica que houve de evolução na segurança ao ponto de desdobrar, teve melhora, e ao ponto de desdobrar para ações futuras que, queira ou não queira, nós vamos ter um processo eleitoral que a segurança vai ter que ser muito, muito, muito criteriosa. Olha, eu gostaria de ser um pouco mais otimista, mas eu vejo assim, vamos voltar um pouco, né? Por que o presidente Bolsonaro está preso? Tem justiça aí? Por que o deputado Eduardo Baro não pode ser candidato ao Senado por São Paulo? Tem justiça nisso? Você pega a Carla Zambelli, quantos presos políticos, milhares na cadeia, tudo isso para pegar o presidente Bolsonaro, se criou uma narrativa. O problema é exatamente, a gente vive em insegurança jurídica, a gente vai reclamar para quem? Você vê o desfile, muito lógico o que aconteceu, uma propaganda antecipada, hoje, não sei se foi hoje, mas o ministro André Mendonça, ele fez uma colocação perfeita, colocando os artigos, mostrando que, em tese, aí teve sim aí uma propaganda antecipada da eleição do candidato, que ele se coloca já como candidato. Então, num país normal, ele se tornaria inelegível. Mas nós temos um sistema podre, um sistema que mantém esses poderosos no governo, um sistema que mandou para a cadeia um dos poucos, se não foi o único presidente honesto que nós tivemos, o presidente Bolsonaro. Você imagina ele preso lá e ele fala assim, pô, mas eu sou inocente. Você imagine você preso inocentemente, é diferente se você fala assim, pô, eu fiz coisa errada. O cara tá preso por não ter feito nada, não deu golpe de nada. Então, infelizmente, eu estou meio desacreditado com o que vem acontecendo. Eu acho que a gente vai ter que amargar um pouquinho mais. Vocês, na época do nazismo, a gente vê até nos filmes, o Hitler e o povo aplaudindo Hitler, demorou para ele cair. Então, eu vejo que aqui ainda vai precisar muitas pessoas, ainda um alto preço até a gente se restabelecer. Eu sei que lá na frente a gente vai restabelecer a ordem, a lei, mas o sistema que foi montado, você pega as peças, aonde que elas estão, né? Quem que é o procurador, quem que são os ministros, quem que é o presidente. As peças foram colocadas justamente para a gente não conseguir mexer. Então, para a gente quebrar isso aí, o povo vai ter que acordar, vai ter que literalmente ir para as ruas. A gente vai ter que levar esse mesmo público que vai para o carnaval, a gente tem que parar o país. Temos que parar o país para o povo acordar com o que está acontecendo. Então, eu vejo que é um caminho ainda que a gente vai sofrer muito para chegar. Em relação à segurança pública,
como eu falei, né? Eu vivi uma fase que você via resultado. Você estava num bairro lá, as pessoas assim, olha, aquele cara lá é um criminoso que rouba todo dia. Você ia lá, aprendia, ouvia. Hoje você não consegue mais resolver esse problema, ele vai continuar solto. Vocês viram o que aconteceu recente, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu lá uma sentença lá, uma jurisprudência em que o cara foi preso por venda de pedras de crack. E ele falou que ele não precisa ficar preso. Agora o ministro Gilmar Mendes querendo descaracterizar também o uso da cocaína, como fizeram com a maconha. 30 gramas de maconha não é mais tráfico. O traficante é inteligente, gente. Ele começa a andar só com 30 gramas, acabou, ele vai em casa e pega mais 30 para vender, ele continua traficante. Vão fazer isso para cocaína. Olha, eu trabalhei firme na Cracolândia, eu sei o que eu vi lá, eu conversei com dependentes, com familiares de usuários de droga, só essas pessoas sabem o mal que faz essa maconha, o mal que faz o uso da cocaína. Então, eu vejo que a gente está num caminho bem complicado, muito difícil, e a gente espera que isso aí mude. Vai demorar, mas a expectativa é que isso aí mude. Leonardo, a gente acompanha o trabalho do senhor e também estamos aqui diariamente trazendo as notícias, então sabemos muito bem a dificuldade, né, para combater o problema das drogas, a situação da Cracolândia, né? O senhor aí à frente de um trabalho feito como nunca foi visto ainda aqui em São Paulo, dando uma assistência pós também, né? Desocupação das ruas, tem acompanhado pessoas que precisam de trabalho, de atendimento médico, dentário, voltar para sua terra, né? Então, muito interessante isso. Aqui no chat, o pessoal comentando do trabalho que o senhor fez no CEAGESP e também que faz na Cracolândia. Muitos elogios aqui para sua conduta, viu? Que deve ser muito bom de receber elogio assim, né? Verdadeiro e do povo mesmo, e tendo em vista trabalho, não o que você fala simplesmente. Queria só aproveitar para falar um pouquinho aqui já de São Paulo, estamos tocando no assunto do carnaval. Tiveram umas críticas para a superlotação na Consolação, até o governador Tarcísio falou, não dá para pôr 1 milhão de pessoas na Consolação, em outras regiões também, preocupação com adolescentes, jovens, né, bebidas alcoólicas, muito calor, muita gente, né, não queremos acompanhar nenhum tipo de tragédia. Como está essa situação, tendo em vista que vão ter ainda novos bloquinhos aqui na capital paulista? O pessoal pode ir, deve tomar quais cuidados? Teve a primeira semana de carnaval, né, a semana retrasada, e houveram falhas, nós tivemos problemas. Eu me posicionei, inclusive, para o próprio prefeito, eu fiz minhas considerações, inclusive, dessa possibilidade da superlotação. Mas vivemos numa democracia e o maestro é o prefeito, é o Ricardo. Ele entendeu diferente, foi feito, tivemos os problemas, mas os ajustes foram feitos e a gente percebeu que agora, esse final de semana, as coisas foram muito melhores. As forças de segurança, foi falado, temos mais de 5.000 viaturas nas ruas de São Paulo, seja da Polícia Militar, seja da Municipal, para trazer a segurança para as pessoas. E é uma realidade. Se você pega um estádio de futebol que cabe 100.000 pessoas, você não adianta colocar, se você colocar 200.000 pessoas, você pode colocar o número que quiser de segurança, vai ter problema, porque só comporta 100.000. Então, acho que a gente tem que aprender com os erros para não errar novamente. Eu sou uma pessoa que gosto de ouvir as críticas, para a gente sempre procurar melhorar e aperfeiçoar. Então, houve erro na semana passada, foi aperfeiçoado para essa semana, e acredito que estão todos atentos a tudo que está acontecendo para que as pessoas possam ir para o carnaval, se divertir com muita responsabilidade, com juízo, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, maiores problemas. Julie? O Nicolas convocou uma manifestação para o dia 1º aí na Paulista, né? E aí são todas as pautas, a anistia, obviamente, anistia para os presos políticos, isso inclui o ex-presidente Bolsonaro,
e também impeachment do Toffoli, do Alexandre de Moraes, porque eles estão falando apenas do Toffoli, mas vale lembrar que a família que mais recebeu dinheiro sujo de Borcaro foi a família de Alexandre de Moraes, né? Eu falo que é dinheiro sujo porque Borcaro nunca produziu nada, ele simplesmente foi se juntando aos políticos corruptos que botavam dinheiro da Previdência, botavam dinheiro do Estado no banco dele, né? E com isso ele ia pagando os outros políticos corruptos. Então, o povo está cansado, né? Qual é a importância da gente ir para a rua nesse dia 1º? É exatamente para a gente mudar essa história, Julie. A gente precisa, o político e os poderosos têm medo do povo. É que o povo não sabe disso. Sabe, mas não sabe. Porque se nós enchermos as ruas do povo, a gente consegue os objetivos necessários aí, que seria a apuração dessas irregularidades, transparência, a anistia para todos os presos políticos, que eu vejo que essa pauta ela é muito importante. Como é que pode milhares de pessoas presas injustamente e nada? Vocês lembram, pouco antes do recesso do Legislativo, nós estávamos falando a pauta principal, assim que começar o ano legislativo, a pauta principal, a anistia a todos os presos políticos, inclusive o presidente Bolsonaro. E já se passou alguns dias, entramos no carnaval e eles não conseguiram pautar isso. Então, eu vejo que dia 1º todo mundo tem que estar com sua camisa verde e amarelo para as ruas, para a gente brigar por essa via, para a gente cobrar a transparência nessas apurações. Eu nem falo em fora Lula, sabe, já está saindo, ele vai sair agora, entendeu? Isso aí vai acontecer. Em outubro, ele vai embora. Se Deus quiser, se o povo tiver um pouquinho de consciência, a gente vai mudar essa história. O que precisa realmente é trazer o povo para a rua, as pessoas têm que ter consciência da importância, colocar sua camisa verde, todo mundo no dia 1º na Avenida Paulista, para que a gente consiga se manifestar e mostrar que a gente está enxergando tudo, o povo enxerga claramente. Esse caso do Banco Master é a nossa 500 milhões de reais o Borcaro gastou com o escritório de advocacia o ano passado. A parte nós sabemos que foi para a esposa do ministro Alexandre. E o restante? Será que foi distribuído com as outras esposas? Porque é o que a gente já percebeu, né, que para fazer parte, para ser ministro lá no Supremo, é engraçado, mas um dos requisitos, você tem que ter um parente, você tem que ter um escritório de advocacia. Vocês já perceberam isso? Faz um curso de direito, você precisa ter um escritório de advocacia. Esse é o requisito número 1 para ser ministro. Esse Messias aí que agora estão querendo ele, né? Com certeza, pesquisar um parente dele, se não terminou, deve estar terminando a faculdade de Direito, porque é assim que eles sobrevivem. Ficou muito claro isso aí, a gente precisa moralizar e ter transparência disso tudo. O Master realmente parece que a bomba ainda não explodiu por completo, vai aos poucos, é dinamite que não acaba mais. Difícil até, como jornalista, digo, de acompanhar esse noticiário, as atualizações, que, aliás, a gente vai trazer esse assunto agora, após essa entrevista aqui no programa de hoje. Deixa eu agradecer, vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, obrigada pela participação, por todos os esclarecimentos aqui. Bom trabalho, estaremos acompanhando. Qualquer novidade, viu, Coronel, dá um toque, conversa com a gente aqui, que a gente coloca o senhor no ar para falar de alguns assuntos que acha relevantes. Agradeço a oportunidade a todos os que estão aí na entrevista, participando do programa. Eu, só para finalizar, é muito ano de eleição, gente, precisa saber em quem votar. Não votem errado. Tem muita gente, eu escrevi ontem, é o Denorex. Para quem é mais antigo sabe, né? Parece, mas não é. Parece remédio, mas... Então não se enganem. Eu sou do PL, eu sou de direita, não é saber quem é a pessoa. Se votar errado, continua desse jeito. A gente precisa
dessa história, ter bons políticos, tem bons nomes, escolham corretamente para a gente não errar. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Valeu também pelo recado, pelas palavras, viu? Simpatia de sempre aqui com a gente. Um grande abraço, feliz carnaval, boa semana aí, até a próxima, Coronel. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.